já tinha essa vertente, digamos, neoliberal, tá? Já estava forte na universidade, é, eu diria assim, o desmantelamento do caráter público da universidade. Tá? Já havia uma forte pressão de grupos privados. Foi aí que começou a se falar no tal do parque tecnológico, tá? Que já era uma versão assim um pouco mais leve, hoje já tem outras coisas, mas enfim, mas já era o primeiro marco da universidade atrelada a empresas, a coisas desse tipo. Tá? E isso, claro, criou muitos embates lá dentro. Tá? Só que até esta época nós ainda tínhamos acho que a SBPC atuante, algumas das sociedades científicas também eram, digamos, críticas, defendiam o papel da ciência na universidade, do ensino público. E nesse período, isso aí começou a ficar tudo para trás. Tá? Daí para frente, quem brigou pela universidade pública foi o sindicato, foi o ANS. Tá? Então eu diria que esse foi o período assim que marcou essa divisão, digamos, da privatização da universidade de uma maneira muito intensa. Tá? Então foi um período duro, desde essa época que eu puxava que a universidade, embora tivesse o caráter da Universidade Pública Federal do Rio de Janeiro, ela já era privada. Não na sua estrutura formal, mas no seu funcionamento. Cada vez mais os grupos de poder se solidificaram, tá? E a gente brigava com essa questão toda. Foi um período duro, digamos, de muito enfrentamento. Mas foi uma greve bonita, tinha gente na rua, tá? Os nossos colegas aderiram, coisa que em outras greves foi mais difícil. Tá? Em outros momentos a disputa interna dentro da UFRJ era mais pesada. Nessa ainda não foi tanto. Tá? Porque a gente ainda tinha uma base assim que brigava pelo ensino público, e logo depois veio a história do Fora Collor, que nós também fomos dos primeiros a puxar. Tá? Me lembro muito bem que as primeiras assembleias foi mais ou menos que nem essa coisa aqui das manifestações do ano passado. Começou meio frio, ninguém levava muita fé, o que será que vai acontecer? E a gente achou, não, olha, vamos investir nisso, esse troço está ficando muito esquisito e tal. E claro que não fomos nós que fizemos, tá? Mas assim, pegou fogo em pouco tempo. Quando o Collor assumiu, foi assim, o anti-Lula, o Lula era demonizado, parecia que isso aqui ia virar uma república bolchevique, era um negócio assim, barra pesada. E muitos dos nossos colegas na universidade aderiram ao negócio do Collor. Aquele discurso neoliberal, moralista e tal. 6 meses depois não tinha um que apoiava o Collor. Nós ainda vivemos uma outra coisa que eu acho que foi muito significativa, que começou nos anos 80 e nos garantiu até os anos 90, que foi a história da carreira. Tá? Nós brigamos pela carreira docente, que, bom, depois ficou desatualizada e tal, mas isso foi muito importante, principalmente a história do concurso público. Foi uma briga de várias décadas, não foi só do sindicato, e que permitia as pessoas entrarem na universidade e terem uma independência acadêmica que hoje a gente não vê mais. Porque hoje a questão do financiamento dos grupos e tal, os jovens doutores que entram meio atrelados. Nesse período, a entrada na universidade pelo concurso, a carreira, mesmo que o salário subisse e descesse, porque era uma inflação horrorosa,
mas o fato de termos uma carreira garantiu durante muitos anos, diria que mais de uma década, o funcionamento da universidade. Formamos grupos de pesquisa, as pessoas faziam coisas as mais variadas. Foi o que nos garantiu durante muito tempo, foi a história da carreira. E até esse período a gente tinha isso muito presente. Depois a carreira começou a sofrer interferências. Eram gratificações, vieram outras coisas, as bolsas passaram a ter um papel, as bolsas de pesquisa, um papel muito maior. Até essa época, a gente ter bolsa de pesquisa do CNPq, que era importante, mas salarialmente não era uma diferença grande. Nós vivíamos do salário. Tá? Então era uma universidade, eu diria, bem diferente da que a gente vê 20 anos depois.